Olá, boa noite, 19 horas e 13 minutos. O SBT News está começando agora para toda Santa Catarina. Nesse início de semana, seja bem-vindo, você que está ligado com a gente de Chapecó, Lages, Criciúma, Blumenau. Na edição de hoje, você vai ver que a partir de amanhã, o estado passa a ser governado interinamente pela vice-governadora Daniela Rainer. Enquanto isso, uma nova comissão mista já foi formada para julgar o segundo processo de impeachment contra Carlos Moisés, que agora fica afastado das funções. O SBT News está no ar. A partir de amanhã, Santa Catarina vai ter a primeira mulher à frente do Executivo. O governador Carlos Moisés vai ficar oficialmente afastado até o julgamento do processo de impeachment. Enquanto isso, o Judiciário e o Legislativo se movimentam para o segundo processo. A turbulência que envolve o governador Carlos Moisés continua. Na sexta-feira, ocorreu a votação do primeiro processo de impeachment, que decidiu pelo afastamento de Carlos Moisés do cargo de governador e pelo arquivamento do processo da vice, Daniela Rainer, que a partir desta terça-feira, às 10 horas da manhã, será a primeira mulher a assumir o executivo catarinense. Para Moisés, que fica afastado por até 120 dias, não será uma fase nada tranquila. Nesta segunda-feira, ocorreu o sorteio dos 5 desembargadores que vão fazer parte da comissão mista do segundo processo, relacionado à compra dos respiradores. Os sorteados foram os desembargadores Luiz Anelato, Sônia Maria Schmitz, Rosane Portela Wolff, Luiz Antônio Forneroli e Roberto Lucas Pacheco. Os 5 desembargadores sorteados nessa sessão vão se juntar a outros 5 deputados estaduais escolhidos entre os 40 deputados da Lesker. O próximo passo é a definição do relator da comissão mista, para em seguida definir os próximos passos. O relator vai ser sorteado entre os 5 deputados e os 5 desembargadores. Então, será feito um sorteio na sessão de instalação do tribunal, que deve acontecer assim que nós tivermos definidos quem são os 5 deputados indicados pela Assembleia Legislativa. O prazo para o julgamento do primeiro processo é de até 120 dias. É o período em que Daniela Rainer ficará no cargo. Já em relação ao segundo processo, o Tribunal de Justiça diz que a avaliação vai demorar mais do que o primeiro, pela quantidade de material entregue pelo autor da denúncia. Esse segundo processo é bastante mais complexo. Nós recebemos na última quinta-feira, são 47 volumes, mais de 8.000 páginas, outros fatos estão, vários fatos abrangidos no pedido. Então, a gente está já analisando, inclusive, dada a complexidade, vamos precisar montar uma agenda, caso ocorra essa tramitação em paralelo dos 2 processos. Apesar de afastado das funções de governador, não há nenhuma previsão legal para que Carlos Moisés saia da Casa da Agronômica, residência oficial do governador. É ali que ele deve acompanhar toda a movimentação política, que ainda está longe do fim. Cláudio Prisco Paraíso, cadê você para a gente falar sobre esse assunto? Porque, olha, tem muita coisa acontecendo no mesmo tempo aqui em Santa Catarina. A vice-governadora amanhã assumindo interinamente o cargo de governadora, se safou dessa situação toda, né? Aí no julgamento de sexta-feira. E o governador Carlos Moisés, enquanto uma coisa está acontecendo, o outro processo também já está indo adiante. Prisco, qual é a avaliação disso que a gente está vivendo nesse momento? Boa noite. Muito boa noite, Bruna. Boa noite a todos. A Assembleia sofreu uma derrota acachapante com a investidura da vice-governadora. E foi bom que tenha sido derrotado o parlamento. Ora, os 40 foram eleitos para legislar e não para governar. Só que fizeram um pacto para tomar de assalto a administração estadual, caçando o governador e vice. Como o sargento Lima acabou escorregando no encaminhamento e preservou Daniela Rainer, o plano foi por terra. Hoje a gente acompanha federações, sindicatos, entidades, empresários se manifestando incomodados diante do comportamento da Assembleia, que começou a girar só em torno de pedidos de impeachment, já 2.
E aí está a pandemia, a segunda onda voltando. A Assembleia trouxe o TJ, Tribunal de Justiça, para essa situação. O governo imobilizado, engessado por conta de 2 pedidos de impeachment, prestou um grande desserviço ao Estado, à Assembleia Legislativa. E hoje acompanhamos o sorteio de 5 desembargadores para o Tribunal Especial de Julgamento do segundo pedido de impeachment. Houve a necessidade de 10 sorteados para que 5 aceitassem. 5 consideraram-se impedidos por natureza íntima. Ora, a grande verdade é que não querem ouvir desaforos, como ocorreu na última sexta-feira em relação ao primeiro pedido de impeachment. E mais do que isso, estão percebendo que a Assembleia colocou o tribunal, estava usando o tribunal para fazer o serviço de desalojar governador e vice. Agora, a Assembleia já está reposicionando-se. Não há interesse que Daniela continue, e sim que Moisés volte, porque ele está desgastado, não vai buscar reeleição. Daniela confirmada, Bruna, para 2 anos de governo e com apoio de Jair Bolsonaro, poderia ser uma candidata perigosa para muitos partidos que já estão de olho lá na sucessão de 2022. Porque eleição indireta pelos deputados para eleger um deputado governador, isso foi para o brejo. É com você. Obrigada, Prisco, pelas informações aí, trazendo para a gente todos os detalhes sobre esse assunto. E amanhã, então, é claro, você acompanha aqui no SCC SBT a cobertura completa desse primeiro dia, né, da posse aí da vice-governadora como governadora interina do estado de Santa Catarina. E vamos mudar de assunto para falar de saúde, porque termina na próxima sexta-feira a campanha de multivacinação e também a outra campanha de vacinação contra a poliomielite aqui no estado. Quase 170 mil crianças com idades entre 1 e menos de 5 anos já foram imunizadas contra a polio. A repórter Jéssica Valentini tem mais informações sobre esse assunto. A meta é dobrar, é isso mesmo, Jéssica? Boa noite. Isso mesmo, Bruna. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. A meta é vacinar todas as crianças com menos de 5 anos da poliomielite. E até agora só foi metade, né? 170 mil corresponde a metade de todas as crianças que precisam ser vacinadas. Essa, por exemplo, é uma doença que desde 1990 o Brasil não registra casos, né? Não podemos voltar a ter casos para talvez ter um surto. A poliomielite é chamada paralisia infantil. Então, essas vacinas estão de graça nos postos de saúde. A campanha vai até na sexta-feira. E além dessa campanha da poliomielite, a gente também tem a campanha da multivacinação, que aí é para crianças desde bebês até 15 anos de idade para regularizar a situação vacinal. Às vezes ficou para trás a vacina da febre amarela, ou vacina da hepatite, ou do HPV, no caso das meninas. Então, se alguma vacina de 1 a 15 anos de idade não está regular, é só procurar um posto de saúde com um documento oficial com foto e também a carteira de vacinação e regularizar. A gente não pode voltar a doenças que já estavam erradicadas e correr um risco de novos surtos, além do que a gente já vive agora, que não tem vacina, né, Bruna? É verdade, Jéssica. Obrigada pelas informações. É um aviso importante, um alerta, né? E quem tem aí crianças entre 1 ano, menor de 5 anos, e até o adolescente que precisa regularizar a caderneta de vacinação, é importante ficar atento e já procurar um postinho antes mesmo do fim da semana para poder deixar tudo em dia. Olha, o fim de semana mal acabou, a gente já está de olho no próximo. No sul do estado, a expectativa é de bastante movimento nas praias durante o próximo feriadão, que para muitos já vai começar na sexta-feira, quando será comemorado o Dia do Servidor Público. E na segunda-feira é o Dia de Finados. Como no feriado da Nossa Senhora Aparecida, a cidade de Imbituba foi destaque negativo em nível nacional, medidas mais restritivas passam a valer na cidade. As informações com o repórter Marco Búrigo. Olá, Bruna. E a movimentação promete ser novamente bastante grande aqui no sul de Santa Catarina nesse feriado de finados.
especialmente na Praia do Rosa, que é uma das praias mais movimentadas aqui da região sul de Santa Catarina. Com a experiência do último feriado, o feriado de finados, quando aconteceu uma aglomeração no local, a Prefeitura de Imbituba está fazendo um novo decreto com novas medidas sanitárias que passam a valer a partir dessa terça-feira com a validade de uma semana, para evitar que essa aglomeração aconteça novamente. Ficou definido que haverá blitz da lei seca durante todas as noites desse final de semana, que será prolongado. Para muitos, o feriado começa já na sexta-feira, que é dia do servidor público. Barreiras sanitárias também serão montadas nos acessos à Praia do Rosa. E um cuidado maior também na movimentação das praias. A venda e consumo de bebidas alcoólicas na faixa de areia também não está permitida, já que, segundo o decreto estadual, o local só é permitido aí fazer a prática esportiva de maneira individual. A fiscalização, ela será feita pela Vigilância Sanitária de Imbituba e com o apoio da Polícia Militar de Imbituba, da região de Laguna, que também receberá aí o reforço da Polícia Militar de todo o estado de Santa Catarina. Marco Búrigo para o SBT News. Segundo informações do Centro de Operações de Emergência em Saúde do Governo do Estado, Santa Catarina está enfrentando um aumento significativo de casos confirmados da Covid-19. Os dados também estão sendo monitorados pelo Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina. Houve um aumento também no número de internações por problemas respiratórios, o que acabou suspendendo as cirurgias eletivas em algumas instituições. A média de ocupação dos leitos de UTI por Covid no estado é de 60%, já foi mais baixa. No Hospital Florianópolis, a unidade de referência na região está com 88% de ocupação por Covid-19. Hoje, o estado tem 247.477 casos confirmados da doença até agora, 3.041 pessoas já morreram, a ocupação de leitos de UTI é de 58,9% e de ontem para hoje foram registradas 13 mortes aqui no estado. Bom, e a Secretaria de Saúde de Florianópolis se reuniu hoje com o prefeito Jean Loureiro de forma virtual para discutir o aumento do número de casos da Covid-19 no município, que vem preocupando as autoridades por aqui. O aumento vem sendo registrado nos últimos dias, que, segundo o secretário municipal de saúde, é resultado já do relaxamento das medidas sanitárias registrado no último feriadão do dia 12 de outubro. No dia 12, até ontem, a capital chegou a registrar 2.447 novos casos da doença e 3 óbitos. A preocupação do secretário de saúde é com relação ao próximo feriado, que se aproxima do dia 2 de novembro. Vamos ouvir o que ele disse. Estamos aumentando a nossa capacidade de testar e também de fiscalizar todos os indivíduos contaminados que, porventura, saiam do isolamento social enquanto portadores de vírus. Vamos também atuar na vigilância e na fiscalização de todos os ambientes de alto fator de contaminação. Bares, restaurantes, academias, festas, que são fatores de transmissão elevada. Depois do intervalo, você vai ver que a estiagem segue castigando o estado. Moradores do oeste já convivem com racionamento de água. Cidades já decretaram situação de emergência. Eu volto já. De volta com o SBT News e agora a gente fala do litoral norte. Em Itajaí, a água continua vindo salgada e turva para os moradores. Um acidente na barragem de captação causou o transtorno que já dura quase 2 semanas. Eu te pergunto, você tomaria essa água? Parece brincadeira? Mas não é. O assunto é sério. Imagine você abrir a torneira de sua casa e se deparar com essa água que, além de turva, ainda é salgada. Essa tem sido a realidade dos moradores de Itajaí e de navegantes que são abastecidos pelo Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura, o SEMASA. O Fernando, assim como a maioria da população, está revoltado. Minha sobrinha está com alergia, nós temos que dormir em cima de lençol salgado, não dá para tomar banho, não dá para molhar as plantas, não dá nem para dar para os cachorros.
Aí pergunto, cadê meus direitos? Além do transtorno, também existem os prejuízos financeiros. Eu já gastei R$170 de água fora as resistências. A situação está assim por causa de um acidente que aconteceu na barragem de Cunha Salina do Semasa. No último dia 13, há quase 2 semanas, a cabeceira da barragem deslizou, o que provocou o rompimento das pranchas metálicas que ficam abaixo da barragem. Com isso, a água salgada invadiu a parte do rio Itajaí-Mirim, onde é feita a captação de água da cidade. Desde então, os técnicos trabalham para fechar esse buraco que se formou. Uma nova prancha metálica de 8 metros está sendo instalada. Também estão sendo colocados sacos de areia e argamassa no fundo da barragem por mergulhadores. Uma nova estrutura está sendo montada para reforçar a barreira de contenção da maré. Não tem como a gente prever, né? Até porque as causas ainda não foram identificadas. Havia um laudo da Defesa Civil e esse laudo da Defesa Civil identificou, né, a necessidade de obras. Em cima desse laudo foram contratados especialistas, os especialistas fizeram o projeto e em cima do projeto foram feitas as obras, né? Por isso, nos surpreende muito, né, esse desastre, essa catástrofe recente. Para piorar ainda mais a situação, na noite de sábado foi identificado um vazamento numa adutora de grande porte na cidade. O conserto da adutora interrompeu por horas o abastecimento de Itajaí e Navegantes. Ele só foi restabelecido gradativamente durante essa segunda-feira. Aproximadamente 300 mil pessoas são abastecidas pelo Semasa nas 2 cidades. Os municípios já decretaram situação de emergência. Para amenizar a situação, 34 pontos de água potável foram instalados. 2,5 milhões de litros de água já foram distribuídos. Mas os moradores não acham que seja suficiente. Um pai de família trabalhar o dia inteiro, uma mãe de família o dia inteiro, ter que buscar com várias bombonas, ou de bicicleta, ou de carro, para tomar banho, cozinhar, e a roupa como é que fica? Roberto é mecânico e foi de bicicleta até um dos pontos de distribuição para pegar água em um galão e levar para casa. Ontem ficou uma tarde toda sem água. Aí quando veio hoje, veio parece um barro. A previsão é de que os trabalhos sejam finalizados a qualquer momento. Enquanto isso, o negócio é cada um se virar como pode. O Semasa, que fornece a água, garantiu que está ressarcindo as pessoas que sofreram algum tipo de dano financeiro. 700 processos de ressarcimento de resistências de chuveiros já foram feitos. O Semasa informou também que não vai haver cobrança da quantidade de água consumida pelos moradores a partir do dia 13 de outubro, até que a água alcance índices normais de salinidade. Sobre as taxas, o órgão ainda não definiu se serão cobradas ou não dos moradores. O fato é que está de um jeito que não tem como consumir, não tem como fazer uso da água de modo geral. Está bem complicado para os moradores de Itajaí. No oeste do estado, os municípios aí estão sendo atingidos pela seca que vem castigando a região. Estão buscando alternativas para poupar a água. Ceará está, desde a semana passada, fazendo um rodízio no abastecimento da cidade. E agora o município de Maravilha segue pelo mesmo caminho. O rodízio é para garantir o abastecimento de água para todos os moradores da cidade. O racionamento vai funcionar assim. Os moradores vão receber água por 48 horas, depois vão ficar sem por 24 horas. Ou seja, 2 dias com água e 1 dia sem. Essa decisão foi tomada pela Casan porque o Rio Jundiá, que é o principal reservatório de abastecimento da cidade, está com um nível de água 25% abaixo do normal. E também porque um poço profundo que é utilizado pela Casan como um reservatório de água está interditado por problemas técnicos em uma das bombas de captação. Por isso, a Casan de Maravilha pede que a população faça o uso consciente de água. E o nosso apelo é para que todos economizem o máximo possível a água, né? Utilizando apenas para suas necessidades, ou quer lavar uma calçada, reutiliza a água da máquina. Faça um esforço grande para que a gente não tenha que adotar medidas mais severas, né? Ou ampliar o rodízio, ou algo nesse sentido. Então, a nossa recomendação é que todos se conscientizem, né? E que façam a maior economia possível em suas residências.
E esse alerta não é só para os moradores de Maravilha, mas também para toda a população aqui do oeste do estado, porque aqui na região já tem muitas cidades que estão em situação de emergência por causa da estiagem. Para terça-feira, a dica é não esquecer o guarda-chuva. O dia deve ser de muitas nuvens e pancadas de chuva por todo o estado, inclusive com chances de temporais localizados durante a madrugada. Apenas na região oeste é que o tempo deve ficar firme, mas com temperaturas mais baixas do que o comum, chegando à máxima de 28. Em Florianópolis e Blumenau, termômetros na casa dos 28 graus. Em Joinville, máxima de 30. Já em Lages, na Serra, as temperaturas não passam dos 23. E em Criciúma, dos 24 graus. Agora, preste atenção nessa história. Você já ouviu falar que 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais? Nessa situação bem inusitada que eu vou te mostrar agora, esse demais tem uma conotação positiva e interessante. Sol, lua e estrela. Essas 3 bezerrinhas aí têm uma coisa bem importante em comum, a mãe. Pois é, um caso muito raro, uma vaca da raça Jersey pariu trigêmeas. O caso foi em Tigrinhos, no oeste do estado. Para você ter uma ideia, segundo profissionais da área, isso é muito raro de acontecer. A possibilidade de um nascimento triplo de bovinos é de 1 em cada 100 mil. Muito mais raro do que em humanos, por exemplo. A vaca entrou em trabalho de parto no final da tarde de sexta-feira e os terneirinhos que nasceram de forma natural estão bem fortes e como a mãe também. Obrigada pela sua companhia com essa história bacana aí que a gente termina hoje. Amanhã a gente volta a se encontrar. Uma boa noite para você.